E retornando nesse segundo bloco, viu, doutora? Como é que é? Rápido, a gente tem que resumir um pouquinho para dar a maior informação para as pessoas, para a pessoa te conhecer. Claro. Eu quero saber de você agora. Adolescente, gostava de dançar. Aí, adolescente, você já começou a pensar em vir para Juiz de Fora, né? Como é que foi a situação? Vamos lá. A adolescência era uma fase muito gostosa, era a fase das serenatas. Isso. Era aquelas fases que todo mundo saía para fazer serenata para pretensa namorada ou então para as namoradas. Então, assim, tinha as famosas festas de 15 anos, em que a gente juntava um grupo muito grande para poder... Cada um ia na casa da próxima aniversariante para ganhar uma serenata, uma declaração de amor. Ai, que delícia. E a partir dessa data, assim, logo na adolescência, com 15 anos, eu conheci meu marido. Que eu comecei a namorar, eu tinha 15, ele tinha 16 anos. No colégio, assim, ainda. A gente namorou. A diferença do meu marido para mim também era de 1 ano. De um ano só. A gente começou a namorar, foi meu primeiro namorado. Eu fui a primeira namorada dele, e assim... de uma forma é bom que vocês cresceram bem juntos, tranquila, né? A gente foi crescendo junto, foi se conhecendo. Ele é médico também? E ele é médico também. Olha que bacana. Aí ele veio para Juiz de Fora um ano antes, porque ele é um ano antes, passou na faculdade, eu passei depois, a gente namorou o curso inteiro. Olha que barato. Para depois noivar, casar. E até hoje a gente tem 27 anos de casado. Que barato, então, assim, parabéns. Até que foi já fez bodas de prata, hein? Já. Olha a adolescência é realmente, assim, de certa forma, nesse particular, tranquila, sabe? E a gente sempre porque já tinha um namoradinho, sempre companheiro, ele deve ser muito companheiro, né? Agora, uma coisa que sempre, assim, me chamou muita atenção foi a questão da mulher ter o espaço de trabalho dela, sabe? Era uma coisa que me incomodava, assim, de ver, às vezes, minha mãe, alguns colegas dela, sempre muito dependentes, às vezes, do marido. Então, assim, eu quando estava na 8ª série, eu resolvi que eu ia fazer medicina, eu ia ser uma médica. E, na verdade, assim... E não ia depender do marido. Namorar, para mim, não era, assim, prioridade, entendeu? Eu queria namorar, claro, queria casar, mas eu queria, primeiro, ter uma profissão, ser independente financeiramente, para poder ficar, assim, com alguém... porque eu gostava daquela pessoa. Mas esse era o pensamento das pessoas que viam suas mães, suas avós lá dando um duro danado, dentro de casa, submissa, né? Não tinha vontade própria, foi uma época a vontade muito... era do marido, ou o marido ou faria ou não faria, né? Então isso aí, a gente viu isso, eu vi isso com minha avó, com minha mãe, entendeu? Então eu falava, eu quero ser professora, porque naquela época só tinha professora, era professora contadora, né? Contabilidade. E aí sim, depois tinha as faculdades, mas eu não sonhava tão alto em ser médica, em ser advogada, porque eram faculdades, né? E eram depois do terceiro do ensino médio. E eu falei, não, eu vou me prevenir a princípio, que eu quero fazer normal, eu vou ser normalista. Não que eu vá ficar nisso, tanto é que eu fiz pedagogia depois, né? E fiz direito depois. Mas eu admirava as pessoas que eram professoras, que eram formadas, que trabalhavam fora. Eu não sei se a minha mãe teve opção, ela trabalhava fora e quando casou, aquela questão de o marido não deixar trabalhar fora e ter que ficar em casa, não por não ter competência para trabalhar, mas era um pouco, era o normal na época, era meio que todo mundo fazia. Mas eu achava muito importante a mulher ter esse espaço dela. Então, isso foi uma das coisas que me impulsionou a estudar. E você tem filhos? Tenho 2 filhas. Todas médicas? Uma é médica, está fazendo residência no Rio de Janeiro, em Otorrino. E a outra está fazendo duplo diploma na França. Ela faz engenharia química na Federal do Rio. Só que os dois, ela fez a metade da faculdade no Brasil e metade da faculdade na França. Então, ela está terminando agora e ela vai ter o diploma validado no Brasil e na França. Ótimo. Então, eu tenho 2 netos que estão na Federal. A neta está fazendo o 9º período de medicina e o neto está fazendo ciências biológicas no 5º período já de ciências biológicas. O neto tinha nota para passar na medicina, mas ele não queria. O negócio dele é ciências biológicas.
ele já está mexendo com células, com isso, já está em laboratório. Ele entrou no período seguinte, ele já assumiu alguns laboratórios da universidade. Você vê que ele tem dom, né? Eu acho que a gente tem que buscar muito isso. Não, ele pega os bichos, ele fica olhando, ele vai na sua casa, ele pega uma lanterna, daí a pouco, olha, isso aqui é não sei o que lá, de não sei o que, de não sei o que. Falei, diminui o nome dele, porque aí facilita para eu guardar, porque eu não pretendo nem guardar. Não, mas eu acho interessante isso, porque muito quando a gente bacana. faz porque a gente gosta, por amor, a gente costuma fazer com excelência, com isso a gente desponta em qualquer área que, não, ele que falava, você vai fazer. Eu vou trazer o prêmio, eu vou ganhar o prêmio Nobel, só vai ver. Eu falei, nossa, mas você está pensando... Agora, outro dia eu falei com ele, aí não tinha entrado na faculdade ainda não. Aí quando ele está lá agora, né, tá vendo como é que é, né? Células tronco, não sei o quê, não sei o quê. E tem muita pesquisa aí ele, nessa área. Muito. Muita e coisa ele está adorando, ele está se amando, né? Aí, moral da história, eu falei, e o prêmio Nobel, meu filho, como é que tá? A avó tá meio complicado, mas, ó, eu tô buscando ele ainda. Eu falei, continua buscando, vai buscando que você vai Sua neta achar. deve ter sido minha aluna na faculdade. Deve ter sido a Luísa Esther. Luísa Esther, porque ela... É uma das primeiras alunas da sala, da turma, porque ela não é fácil, só estudando, desde pequenininha. Mas a medicina te faz ficar sempre estudando. Eu acho que no final ela você fala, já nem se considera mais fala, estudando. Você já acha aquilo normal. Já faz parte ela está do fazendo dia a dia. a medicina, o inglês instrumental, né, para ela poder ter mais campo de estudo também, né? Mas eles têm todos a cidadania italiana, dupla cidadania, são todos ítalo-brasileiros, entendeu? Então eles têm uma oportunidade muito grande de ir embora, de estudar lá fora. Ah, não, mas vamos ver se a gente consegue preservar os nossos... Os nossos gênios por aqui. Eu acho que as nossas mentes... Não, mas eles vão lá estudar só, doutora, depois eles voltam. Ah, mas você sabe que a gente corre muito risco disso. Ah, corre, ué. Você está com uma lá na França? A minha filha fala, porque ela fazendo o estágio na França, ela está assim, mamãe, eu queria ganhar no Brasil, o que eu ganho na França? Ai, tá vendo? Eu falei, filha, mas são realidades diferentes, né? Mas aqui gasta menos também, né? Gasta menos. Lá, eu lembro que eu tive no leste europeu. Euro, mas gasta-se em euro também, sim, né? Olha, eu tive no leste europeu, eu fiquei 15 dias no leste europeu. Eu fiquei na França, né? Fiquei em Paris lá um tempo lá. Que eu gastei lá no leste, eu gastei em Paris num dia quase, entendeu? Então é por aí. A França realmente é um país mais caro. Mas muito assim, é uma cultura totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de ir umas 5 vezes nesse período lá. E de conhecer cidades pequenas, e de conhecer um pouco da cultura. Eu acho que isso tudo ajuda a ampliar os horizontes das meninas. É outra pessoa. As duas fizeram intercâmbio na Austrália, nos Estados Unidos. Então, ter fluência em inglês, em francês. É importante. Talvez italiano, no seu caso. Italiano, espanhol, né? Vai por aí afora, vamos levando. Com certeza. Aqui, deixa eu te falar, o papo é muito bom, mas você viu, né? Ó, já acabou o outro minuto aí, os 8 minutos. Eu vou pedir um intervalo, já retornaremos. Não, saia daí 1 minuto só, a história continua.